Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live Orai Sem Cessar. E nós iniciamos uma série no livro de Oséias. Lógico, né? Eu gostaria de tentar trazer algo mais completo, mais detalhado, mas pela internet a gente tem uma tendência a ser mais sucinto, trazer um tema mais específico, não entrar muito nos pormenores históricos, geográficos, literários. A gente distrair um pouquinho de tudo, né? Para condensar. Mas se Deus quiser, logo regressaremos às atividades presenciais e aí nós teremos maior interação e tempo para conversarmos. Então vamos lá. Começando pelo último versículo do capítulo 5, então Oséias capítulo 5, versículo 15, e depois o capítulo 6 inteiro. Lembrando que qualquer dúvida você pode colocar aí nos comentários, né? E a gente faz uma interação. Então, livro do profeta Oséias, capítulo 5, versículo 15, que ele inicia esse bloco, né, do capítulo 6. Então, vamos lá. Eu vou ler esse versículo, depois nós vamos para o capítulo 6. Vou fazer como eu tenho feito para a gente ganhar tempo. Leio o versículo e já faço o comentário. Oséias 5,15 diz: Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. E aí se encerra o capítulo 5, inicia-se o capítulo 6. Bom, esse bloco que vai até o versículo 2 do capítulo 7, se eu não me engano, se a minha delimitação da perícope não estiver errada, esse bloco que se inicia no capítulo 5, versículo 15, e se estende até o versículo 2 do capítulo 7, se eu não estou enganado, fala de uma conversão insincera, de um arrependimento falso de Israel. Então, o tema que vai permear os versículos que nós vamos trabalhar agora é um arrependimento insincero por parte do povo de Israel. Sabe uma coisa interessante? Você pode trazer uma pergunta à sua cabeça agora e analisar. Será que o homem, a mulher, sem a ação de Deus, conseguem arrepender-se de verdade? Será que um indivíduo, um homem, uma mulher, tem condições de arrepender-se de algo de errado que fez sem uma intervenção divina? Será que só por uma condição moral, legal, ou por uma concepção ética? Será que um ser humano, um homem ou uma mulher, pode ter verdadeiro arrependimento de atitudes ruins e más sem a ação do Espírito Santo? Só por moral, ética, ou ordenamento jurídico, ou medo de punição, etc. Então, que essa pergunta conduza o nosso estudo, né? E vamos ver se o texto responde isso para a gente. O versículo 15 do capítulo 5 ainda está amarrado ao 14, quando Deus fala que como um leão e um leãozinho, ele iria despedaçar Efraim, a maior tribo de Israel, e também Judá, o reino, o outro reino que acabou entrando no pacote também do juízo divino. Então vamos lá. Essa ideia de irei e voltarei para o meu lugar é a ideia do leão que ataca, pega a sua presa e volta para a sua toca. Então você está trabalhando ainda com essa ideia do leão, né, trazendo essa metáfora do leão aí no versículo 15. E ataca, volta ao seu lugar, e então é como se houvesse um silêncio de Deus, da parte de Deus, para ver o que vai acontecer com o ser humano quando ele fica sem a bênção de Deus. Então essa ideia do regresso, do retorno, ligado ainda à metáfora do leão, mas também que Deus não vai fazer absolutamente nada, vai deixar o povo por si só. E até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. E aí o capítulo 6 agora inicia-se. Capítulo 6, versículo 1. É o povo de Deus falando, né? Deus falando que eles falariam dessa maneira. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Então, ainda ligado a essa imagem, essa metáfora do leão, lá do versículo 14 do capítulo 5,
Então, um leão que despedaça, nós temos o mesmo termo, né, o mesmo termo hebraico para esse ataque do leão. E o povo dizendo o seguinte: Deus nos despedaçou, Deus nos feriu, mas Ele nos sarará. Ele fez a ferida e ligará. Ou seja, nós seremos restaurados. Essa é a ideia. O povo ferido por Deus será restaurado. Isso eles dizendo nesse ato confessional que não é verdadeiro até então. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Esse depois de 2 dias nos revigorará não deve ser interpretado literalmente. É uma expressão, né, para um período curto de tempo. Então, um período curto de tempo, ou seja, em pouco tempo, Deus nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Então, essa ideia de passados 2 dias, no terceiro ele nos restaurará, nos revigorará, é uma ideia de um curto período de tempo. Rapidinho isso vai acontecer. Ou seja, Deus nos feriu, nós estamos destruídos, mas Ele vai nos levantar. Num curto período de tempo estaremos bem. Mas há uma possibilidade também, um paralelo aqui nesse discurso do povo, que era o seguinte: dentro dos rituais dos cultos de fertilidade, principalmente da Babilônia, havia um ritual em que os deuses da fertilidade, em dado momento, morriam e ressuscitavam ao terceiro dia. Tá, isso aqui não tem nada a ver com ressurreição de Cristo, com a sexta, o sábado, domingo, o fato de ao terceiro dia ressuscitará. Tá, desliga isso da cabeça. Apesar de querer condicionar alguma coisa, uma leitura neotestamentária sobre isso, não. Nesse versículo, nesse capítulo, o profeta Osés não tem isso em mente. Então, é a ideia de um curto espaço de tempo ou ainda uma apologia a essa ideia do culto de fertilidade na Babilônia. Há alguns documentos históricos que registram isso, né? Alguns documentos paralelos à Bíblia que remontam esse período, mostrando que dentro desses rituais havia um ritual que os deuses pagãos de fertilidade morriam e depois ressuscitavam ao terceiro dia. Então, nada a ver com a ideia cristã, com a ressurreição de Cristo. É uma coisa que não tem uma ligação. Então, mas melhor a interpretação aqui de um curto prazo de tempo, mas já que o povo estava imergido nesse culto de fertilidade a outros deuses e misturavam os cultos, pode ser que essa linguagem cultica venha também a referendar que era uma conversão insincera, que era um arrependimento falso por parte de Israel, visto que o arrependimento deles traz em si alguma característica do próprio culto do ritual aos deuses de outras nações. Então, versículo 2. Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Então, no discurso do povo, após essa retirada de Deus, essa conversão insincera, nesse falso arrependimento, eles esperavam uma restauração de fertilidade. Chuva serôdia é chuva da primavera, a chuva primeira, né? Essa ideia. Mas a chuva da primavera seria um bom termo para ser traduzido aqui. Era aquela chuva que vinha e irrigava a terra. Então, para eles, essa ideia aqui de que viria esta chuva, que eles seriam restaurados rapidamente por Deus. Não, Deus fez uma ferida aí na gente, mas isso aí vai passar logo, isso vai passar, isso vai ser resolvido, né? Ele está bravo, mas isso vai passar rapidinho, e ele vai nos fazer prósperos de novo. No culto a Baal, a chuva era o esperma de Baal para fertilizar a terra. Então, no culto aos Baals, o esperma, a chuva representava o esperma de Baal que fertilizava a terra. Então, essa ideia de chuva que vem, né, num sentido de fertilidade, também remonta a esta figura do culto pagão. Porque se você observar em toda a Escritura, você não vai ver, principalmente de Êxodo, de Gênesis até Deuteronômio, nenhuma referência, né, a este de Deus fertilizando a terra com chuva, justamente porque era uma linguagem típica do culto a Baal. Então eles estão pensando o seguinte: essa coisa de conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor não é nada sincero. É até uma ideia de a gente já conhece, a gente já sabe como é que é,
Deus vai nos restaurar, vai nos reviver e etc. Então, essa conversão insincera do povo leva a uma reação. E agora nós temos, dentro dessa tentativa do povo manipular Deus, achando que ele não lê coração. Então, um grande engano nosso é achar que Deus lê ritual. Tem gente que pensa assim, mas olha, eu sou uma pessoa que não estou levando uma vida muito bacana, não. Mas esse mês aí eu vou dar uma oferta de uns 5 mil reais para a igreja. E Deus vai ficar muito feliz que eu estou investindo na igreja. E isso vai apaziguar Deus, e de repente ele desvia um pouco o olhar do que eu ando fazendo, ou dá uma perdoada aí, porque eu ando muito pecador. Se a gente tem essa ideia compensatória, né, uma bobagem, né, essa ideia de compensação, de manipulação da divindade por aquilo que a gente faz. Lê do engano. Paganismo, isso é paganismo puro. Igrejas de teologia da prosperidade da televisão. Paganismo puro. Culto pagão. A ritualística deles é extremamente pagã, porque é uma série de ritualísticas que eles fazem, invocações, uso de relíquias, né, símbolos materiais como fogueiras, lenços, correntes, 318, ou seja, numerologia, cabala, esoterismo, etc. E toda essa ritualística que eles fazem é para tentar manipular a divindade em favor deles. Se eu for lá e queimar X na fogueira santa, eu vou receber Y. Então veja, não é diferente do culto de fertilidade aos Baals no Antigo Testamento. Esse pessoal não inventou a roda, né? Não há nada novo. Então essa ideia do conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor e logo a sua certa, ele vai vir logo, vai resolver, e mais, vai vir com fertilidade, nós vamos prosperar. Uma ideia assim, nós vamos manipular a divindade, como se Deus lesse ritual. Não, Deus está vendo o que eu estou vendo na igreja. Não, meu irmão, ele está vendo o teu coração, o teu íntimo, né? Esquece, né? A gente não manipula a divindade. E aí o versículo 4 é a resposta para isso. O versículo 4 é a resposta para isso. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Ou seja, o próprio Deus revela o intento do coração do falso arrependimento do povo. E mais, tanto de Israel quanto de Judá. Vamos lembrar, Judá também é punida. 130 e poucos anos para frente aqui, o negócio ferve lá também, a Babilônia invade Jerusalém e rebenta com tudo. Então, é questão de tempo. O próprio Deus revela que o amor deles é como a nuvem de manhã, como o orvalho da madrugada, que cedo passa, ou seja, efêmero. Se arrependimento de vocês aí, michuruca, não é sincero, não é verdadeiro. Porque o homem, a mulher, sem a ação de Deus, não se arrepende sinceramente. O indivíduo que não é tocado pelo Santo Espírito, ele pode arrepender-se num ato confessional para aliviar uma pena. Por uma imposição moral, ele pode pedir um perdão e reconhecer um erro, para evitar um problema. Por uma questão ética, ele pode dizer que eu estou errado. Mas arrependimento sincero do que se fez, quebrantamento, um coração rasgado diante de Deus, realmente triste, extremamente triste pelo pecado, só pode vir pela ação do Santo Espírito. Então é a pergunta que eu fiz lá no começo. Não, o homem sem Deus, a mulher sem Deus, não conseguem arrepender-se sinceramente, porque é Ele que provoca em nós a condição de nos arrependermos verdadeiramente. Não existe livre-arbítrio. No máximo existe, após a conversão, liberdade de consciência e liberdade de ação, em alguns casos. Lembrando ainda que a liberdade de consciência pode nos levar a erro. O apóstolo Paulo já nos preveniu muito sobre isso, né? Não é porque eu posso fazer tudo o que eu quero que eu vou sair aí quebrando tudo, fazendo tudo que eu tenho vontade. Tá? Nem todas as coisas devem ser feitas. Então essa avaliação que Paulo já nos ensina lá na sua carta aos Coríntios. Ou seja, o arrependimento do pessoal que é efêmero, é da boca para fora. É porque Deus viria com miséria, ou não, agora vamos agradar Jeová também, agradar Yahvé, para que a coisa fique boa para nós novamente. E Deus já revela o intento do coração deles. Passageiro, efêmero, orvalho, nuvem, passa rápido. E aí vem o versículo 5, juízo.
Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Então, o que nós temos aqui? Exílio assírio 722 a.C. Invadem Israel, invadem Samaria, detonam com tudo, levam o povo para trabalhar como escravo em outras terras, e poucos ficam ali naquela região, e não se tem registro mais de Israel depois desse episódio. 586, data é tudo aproximado, tá? Pode ser 717, pode ser 790. Complicado datar as coisas, não havia um registro fidelíssimo disso aí. Então, século VIII, exílio assírio, quebra com tudo. Século VI, exílio babilônico, Judá, rebenta com tudo. Então, o juízo de Deus realmente vem. E o juízo de Deus, ele é como a luz, em contraste com o arrependimento falso do povo, insincero, que é efêmero, que passa. O de Deus é como a luz. Aqui seria luz do sol, a ideia de raio de sol, luz solar. Então é constante. O juízo de Deus é constante, em contraste ao arrependimento que é falso, que é efêmero, que é da boca para fora. Aí vem o juízo por causa disso. Mas é interessante que essa ideia de dia do castigo, lá no capítulo 4, quando tem dia do castigo, e fala, virá o dia do castigo do Senhor, o dia terrível do Senhor, a ideia do hebraico ali não seria estritamente uma punição, um dia do castigo, um castigo só destruidor, devassalador. Era um castigo meio que corretivo, uma punição, mas para corrigir algo, como o pai que dá uma chinelada no filho, como o pai que repreende o filho fisicamente, né? Que dá uma varadinha, não que espanca, né? Aquela varadinha, que é chinelinho de leve, às vezes faz bem para a criança, também ensina bastante a criança, um chinelinho havaianas de vez em quando, afofa, a criança fica bem boazinha. Então é mais ou menos essa ideia, não seria uma coisa destroçadora. Então o exílio vem como algo pedagógico da parte de Deus. Como você vai mensurar isso? O nosso critério de justiça é muito fraco para isso. Mas o hebraico dá essa ideia. Então esse terrível castigo vem para ensinar o povo, para humilhá-los, mas para ensiná-los. Não é para destruir simplesmente, deixar prostrado. É algo que é para ensinar, né? Tem uma raiz pedagógica, né? Pedagogia dura essa de Deus, né? Mas é fato, está aqui. E aí o versículo 6 é maravilhoso. O versículo 6 assim, é muito bom. Muito bom, muito bom. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Peraí. Eles acabaram de falar no versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E agora o próprio Deus fala que eles não conhecem coisa nenhuma. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Não adianta ritualística vazia. Não adianta a gente ter um ato religioso e um coração que não é sincero, que eu falei agora há pouco. E veja, Deus que tinha estabelecido todo o sistema de ritual, ele mesmo passou lá para Moisés, depois para o sacerdote, tudo aquela coisa certinha, cheia de regra, tinha tudo, o sacerdote tinha que ter uma roupa especial, o altar tinha as medidas certinhas, era um negócio milimétrico. E o próprio Deus fala, eu estou cansado disso aí. Vocês chegam lá com o sacrifício, mas o coração está distante. Ou seja, Deus quer misericórdia. E essa misericórdia vai ao contraste da conduta que o povo levava. Eles eram injustos, eram assassinos, eram agressivos, eram corruptos, havia desigualdade social, o rico devorava o pobre, os reis, sacerdotes, profetas, juízes eram corruptos, o dinheiro era que mandava, o miserável só levava pancada. E aí, então, nesse contraste, toda essa conduta corrupta, Deus fala, eu quero que vocês tenham misericórdia. A palavra misericórdia quer dizer olhar a miséria do outro com o coração, com sentimentos, né? Misericórdia, olhar com o coração miserável, olhar a miséria com o coração. Que maravilha, né? E não sacrifício. E conhecimento de Deus mais colocado. Ou seja, me conheçam de verdade. Conheçam-me de verdade. Saibam quem eu sou de verdade. Não sou Baal. Não tem que fazer esses cultos malucos de Baal, não. Eu sou Deus. Eu sou, né? Eu sou o Senhor. Então não adianta vivermos uma ritualística vazia,
vai a pé para Aparecida, volta de marcha ré, faz 7 sexta-feira da unção, e faz 9 sexta-feira do milagre, e vamos fazer a corrente de oração, né? Daqui a pouco o pessoal está colocando até Cavaleiro do Zodíaco no meio desses negócios aí, né? E vai inventando coisa. Não adianta uma ritualística vazia se o coração não for sincero. Sabe esse negócio, vou fazer um jejum de não sei o quê. Não adianta fazer jejum. O jejum que Deus quer é que hajamos com misericórdia, que conheçamos a Deus de fato. Mas vale 1 segundo de coração sincero na presença de Deus do que 24 horas você ficar aí de joelhos no chão. Não adianta ficar 24 horas de joelho se o coração está distante de Deus. Ritualística vazia não leva a nada se o coração não for sincero. Mesmo porque Deus não está nem aí para essa questão estética. Se você ora de pé, ora sentado, se você ora de joelho, se você olha com o olho aberto ou com o olho fechado, se você lê a Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje, ou lê a Bíblia na tradução ecumênica brasileira, se você lê em hebraico, aramaico, não é isso que faz a diferença. Tá? Deus quer misericórdia e conhecimento, saber quem Ele realmente é, e agirmos com misericórdia para com os outros. Versículo 7, continua a acusação. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Olha o aleivoso novamente aí. Aleivosamente agir com traição. Né? O indivíduo que se infiltra como amigo, ganha a sua amizade, e depois usa dessa amizade para cometer um crime, fazer algo que te prejudica. Né? Então, aleivoso. Está aí um negócio do capeta, né? Aleivosamente contra mim. Ou seja, eles foram com traição, com falsidade. Eles estavam adorando Baal, aí a coisa não ficou boa. Puxa, a gente está adorando Baal demais, desagradamos Yahvé, né? Então vamos fazer alguma coisa para Yahvé também, para ele vir com a chuva serôdia, né? A chuva da primavera, a primeira chuva, aquela que vem, ideal para a plantação nessa região do Antigo Oriente Próximo, né? Da antiga Palestina e etc., essa região dos cananeus ali, era muito importante essa questão dessa chuva. Chovia pouco, né? Então essa chuva vinha e era muito importante. E nada disso, né? Deus falou, peraí, vocês acham que eu sou bobo? Vocês acham que vocês me enganam? Não sou Baal, eu sou Deus. Não sou um pedaço de madeira, eu sou Deus. Então continua essa denúncia, que esse arrependimento deles é insincero, é aleivoso. Eles estão fingindo que são amigos de Deus, para daqui a pouco traírem Deus ali na frente, né? É Gomer, lembra-se? O coração do texto, o centro literário de Oséias é o casamento dele com Gomer, prostituta e adúltera. E Deus amando esse povo, Deus revelando quem nós somos, e o mistério do texto não é o castigo que vem, mas é Deus continuar amando esse povo, que é dessa maneira, que se porta desta maneira. É um mistério de amor. Então vamos lá, versículo 7. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Então essa ideia do Adão, a queda, remete lá ao capítulo 3 de Gênesis. O Adão e a Eva comem o raio da fruta, né? E o mundo inteiro cai junto com eles. E ainda hoje, apesar de salvos, somos salvos e pecadores, ainda estamos colhendo o fruto amargo da fruta que a Eva comeu e deu para o Adão. Ou seja, Deus revelando o intento desse povo aqui. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Gileade era uma cidade, uma região, na verdade, um território montanhoso, e dentro dessa região de Gileade, né, Monte do Testemunho, existe até hoje Gileade, lá na Transjordânia, né, está lá até hoje naquela região, e 3 tribos de Israel ficavam naquela região. Gade, Ruben e Manassés, que pertenciam a Israel, ficavam na região de Gileade. Ela era famosa porque tinha um bálsamo que era cultivado lá, que era remédio para qualquer coisa, né? Era um remédio muito bom, desse bálsamo misturava com alguns óleos, se extraía lá um unguento, né? um mertiolate antigo que curava qualquer coisa. Então era famoso, alguns médicos iam até estudar nessas regiões, enfim. E no fim deu em nada, né? Gileade, que era a cidade que prometia cura, é a cidade que pratica injustiça e está manchada de sangue, que praticam crimes violentos. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes. A Deus batendo nos sacerdotes de novo. Pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Siquém é um antigo santuário, um antigo templo, um antigo local de adoração,
Então, essa região de Siquém era muito importante, porque havia um altar consagrado a Deus antiquíssimo, né? Quem consagrou foi Abraão, quando ele foi morar lá embaixo dos carvalhos de Moré ou Manre, depende aí da sua tradução. Ele construiu um altar ali ao Senhor, e ali se tornou... Depois eles elevaram aquele lugar, ergueram o chão. Os locais de adoração, eles erguiam um chão, chamado Baamá. Eles erguiam o chão, né? Faziam um elevado, né? Erguiam um chão para adorar. Aí fizeram um elevado lá onde Abraão fez esse altar, e era um centro importante de peregrinação religiosa. E como era centro de peregrinação, tinha muito bandido que ficava na estrada ali para assaltar o povo que ia para essas peregrinações. E esse povo agora, os sacerdotes são comparados a esses bandidos da estrada. Porque, lembram-se, os sacerdotes também se beneficiavam desse culto pagão e até induziam o povo. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Efraim é a maior tribo de Israel. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Então, esse vejo uma coisa horrenda é uma ideia de desolação, uma ideia de abominação. O que é? A mistura de cultos. Adorar a Yahvé com ritualística do culto baalístico, que era regado a vinho, a bebedeira, muita bebedeira, a orgias, a uma sexualidade insana, prostituição ritual, a coisa era horrível. E colocar Yahvé no meio disso. Esta é a coisa horrenda na casa de Israel. E casa de Israel abarca, num primeiro momento, os juízes, mas aqui tem um sentido mais amplo. Também o rei, também os profetas, também os sacerdotes. Está contaminado, esse termo contaminado é impuro, ligado à impureza ritual. Principalmente quando você lê Levítico, Números, Deuteronômio, fala muito nisso. Se fizer tal coisa, está impuro. Se cair um pedaço de carne na orla da veste, ficará impuro, lavará 7 vezes, qualquer coisa hará. Tem essa ideia de impureza ritual, para dizer, religiosamente, vocês estão impuros, achando que estão cultuando. Está contaminado. E tu também, Judá, será ceifado. Ceifado, né, a colheita, né, será colhido, o juízo que vem em 586 a.C. A Babilônia invade Jerusalém, rebenta com Judá e leva o povo cativo. Segundo os profetas, ficam 70 anos. Eles ficam um pouco menos, né? Que a ideia de 70 é um tempo pleno para o hebraico, né? Mas eles ficam 40 e pouco, quase 50 anos no exílio, depois já começam a voltar quando o Império Persa invade a Babilônia, e a Babilônia cai sob Ciro, né, o rei persa, e a coisa assim caminha. Bom, se a gente pudesse resumir isso numa coisa bem simples, mais ou menos assim. Deus revela em todo o livro de Oséias quem somos nós, Gomer, esse povo efêmero, inconstante, que em algum momento até finge ser amigo de Deus para tentar manipulá-lo, mas Deus não é bom. Deus nos coloca numa situação terrível, mostra quem nós somos. Talvez muito parecido com aquela doutrina da depravação total, né? Totalmente perdido o indivíduo, imergido em pecado. E vem juízo, né? O povo sofre um juízo. Mas o mistério disso tudo é que Deus, na pessoa de Oséias, quando manda ele ir atrás de Gomer novamente e amá-la, Deus que ama esse povo que não tem condição de amá-lo. Deus nos ama mesmo sabendo que nós somos adúlteros. Deus nos ama sabendo que o nosso coração está voltado para outros deuses. Deus nos ama apesar de nós. E essa vai ser a dinâmica de juízo também. Vem juízo, porque justamente por amar tem juízo. Mas toda a dinâmica de Oséias se embasa nisso. Quem nós somos, quem Deus é. Talvez quando terminarmos o livro de Oséias, fiquemos um pouquinho mais humildes.